Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no TorreCast, esse podcast que traz profissionais que têm seu escritório, seu atendimento aqui na Torre Inc. 50, na cidade de Itu, no Novo Centro, um prédio altamente qualificado para qualquer tipo de negócio, principalmente que tenha uma característica 100% profissional. Hoje eu estou com uma visita muito importante, muito interessante, uma profissional de uma área que eu confesso fiquei muito curioso, fui pesquisar, fui buscar muita coisa, mas nada melhor que beber da fonte, né? A Daniele Faro está com a gente. Daniele, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui no estúdio da Mamba, produtora audiovisual, e vamos bater um papo sobre sua experiência profissional. Bom, em primeiro lugar, Carlos, muito obrigada pelo convite, e obrigada a todos que vão assistir, que fiquem até o fim para entender. É uma área muito interessante, um assunto muito interessante do que nós vamos falar, e eu acredito que vai tocar todo mundo. Afinal de contas, todos nós fomos um dia isso que nós vamos falar aqui. Você tem a formação como psicanalista, sim, mas o ponto principal que você já está trazendo à toa tem a ver com a psicoembriologia. Sim. Eu estou lendo aqui porque eu tenho medo um nome bem... de travar um pouquinho aí. Então, o que é isso? Porque eu mesmo fiquei pensando, e eu precisei ler algumas coisas, você mandou um material muito legal para a gente. Sim, sim. Nos explica, nos conta para quem está assistindo e que não tem muita clareza sobre esse conceito, por favor. Então vamos lá. Vou procurar ser bem assim, didática, para que as pessoas entendam. Por quê? A psicoembriologia, ela é um ramo da psicanálise. Mas muitas pessoas ainda não sabem diferenciar a psicanálise da psicologia, da psicoterapia, da psiquiatria, né? Inclusive até nas minhas redes sociais eu fiz um post a respeito disso. Mas é interessante porque, para que as pessoas entendam, a psicanálise ela é totalmente baseada no inconsciente. Ela foi criada por Freud, né? E depois outros grandes profissionais e psicanalistas também desenvolveram essa técnica. Mas a psicanálise, ela está focada no nosso inconsciente. E aí você vai me perguntar, tá bom, Daniele, legal, você falou isso, mas e o que significa, né? Significa o seguinte, o nosso inconsciente, em linhas gerais, é a nossa caixa preta. É onde está tudo aquilo que a gente guarda. Isso. Pode lembrar, como pode não lembrar. Sim, exatamente. Só que o que acontece? Tudo aquilo que nos causou algum tipo de dor, isso desde a nossa infância, né? Nós trabalhamos isso na nossa psique, no nosso consciente, né? E internalizamos no nosso inconsciente, deixamos lá na nossa caixinha preta, lá no nosso porão, né? Por quê? Porque nós precisamos lidar com a realidade. E a realidade, às vezes, dói, né? E dói psiquicamente, e dói no nosso corpo. Então, nós introjetamos isso lá no nosso inconsciente. Mas o que acontece? O nosso inconsciente, ele começa a se formar quando? Né? Essa é uma das questões que sempre colocam. Desde o momento em que nós fomos concebidos. Na nossa concepção e na nossa vida intrauterina, o nosso inconsciente ele já está sendo formatado. Vamos pensar o seguinte, é um HD. Ok. Tá? É um HD de um computador. Então, ele vem ali virgem, mas aos poucos nós vamos colocando programas. E são esses programas que vão girar na nossa vida lá adulta uma série de comportamentos. Eu sempre brinco que se eu rodar Windows, né, eu não vou ser iOS, enfim, Android, sim, eu não vou ser iOS, enfim. Não vou ser. Por quê? Porque a minha programação foi diferente. Então, o que é a psicoembriologia em linhas gerais? É o trabalho do inconsciente desde o momento da gestação, para que essa programação que a gente vai levar para a nossa vida toda,
né? Ela seja uma programação com menos vírus. Entendi. Tá? Ela seja uma programação mais saudável emocionalmente. Por quê? O bebê, ele já vivencia todas as questões emocionais e até comportamentais da mãe desde o momento em que ele é concebido. Né? Qual que é o universo do bebê? O útero. Ele está envolto no quê? No líquido amniótico, que está sendo o tempo todo alimentado por quê? Pela mãe, pelo cordão umbilical. Então, essa criança, tudo que a mãe come, ela come. Tudo que a mãe sente, ela sente. Só que, vamos lá, de uma maneira muito, muito primitiva, né? Claro. Porque ela não tem a cognição formada para entender que este problema que a minha mãe está passando, esta ansiedade, não tem a ver comigo, tem a ver com o trabalho. Ele não sabe isso, né? Ele só sente o quê? Ele está recebendo só informação, não Exato. tem um filtro. Ele não tem filtro, né? Ele não tem consciente ainda, ele só tem inconsciente, né? Então esses registros ficam lá e ficam nesse porão, digamos assim, ali muito, muito, muito guardados. Quando é que eles começam a vir à tona? Nos momentos que a gente menos espera, nos nossos gatilhos que ao longo da vida a gente vai vivenciando. Né? Então, muitas vezes, eu tenho um gatilho emocional de uma ansiedade que eu não consigo entender, racionalizar o porquê que eu estou sentindo aquilo, mas quando na verdade esse registro ele foi feito ali atrás, ainda na minha vida intrauterina, né? Minha mãe passou por muitos episódios de ansiedade, com muita liberação de cortisol, né, na corrente sanguínea, e isso foi moldando em mim alguns comportamentos, alguns gatilhos emocionais. Então, hoje, na minha vida adulta, muitas vezes eu tenho crises de ansiedade em situações que não tem nenhum tipo de ligação, eu não estou passando por uma pressão no trabalho, ou eu simplesmente eu, de repente, estou tomando banho e eu começo a ter uma crise de ansiedade e isso gera um pânico e, de repente, eu estou com síndrome do pânico. E eu não estou entendendo por quê. Né? E aí eu tenho que investigar. Eu falo que o trabalho do psicanalista é um trabalho investigativo. Não, com certeza, porque você vai ter que saber de onde que essa pessoa vem, o que aconteceu, qual o entorno. São muitos passos, né, que vão formar essa pessoa desde o início da pessoa. Ou seja, lá atrás. Lá atrás. E a gente percebe que muitas vezes algumas coisas que nos acompanham nessa vida adulta nossa, hoje, onde nós já somos conscientes, já aprendemos muita coisa, já vivenciamos muita coisa, mas que ainda existe ali alguns gatilhos que estão ligados a esse momento ou ao primeiro momento da criança que vai até lá os 7 anos de idade, né, que é o que a gente chama de primeira infância, com a amamentação, né, que é a fase oral, depois com a parte que a gente fala do desfraude, né, que é um momento crucial também, onde a criança começa a controlar o xixi, o cocô, e aí ela é desfraudada, mas como esse desfraude aconteceu na vida dela? Porque muitas vezes, curiosidade, Carlos, pessoas que são altamente controladoras com o dinheiro, normalmente elas têm uma fixação nessa fase, que a gente chama de fase anal. Freud denominava como fase anal, que é a fase do desfraude, né? Então, são pessoas que muitas vezes elas fixaram nesse momento por algum trauma, né? E aí elas têm uma necessidade gigante de controle. E o controle pode ser, sim, se desdobrado no controle financeiro.
Esse trabalho da psicoanalista, ou da psicoembrióloga, que no caso você, Sim. é um trabalho, deixa eu entender, corretivo também para superar algumas dessas dificuldades que podem estar vinculadas com aquilo, ou é um trabalho mais adaptativo para a gente conseguir viver com essas experiências? Então vamos lá. A psicoembriologia, nós entramos com o trabalho na verdade, a gente pode começar o trabalho com a mulher, com o casal, que queira ter um bebê. Então, aí vamos fazer um planejamento, vamos entender as suas questões, essa preparação, né? Ou, no decorrer da gestação, e nós acompanhamos a criança até os 3 anos e meio, que vai exatamente pegar o momento do desmame, do desfraude, e ali, quando ela entra naquela fase do complexo de Édipo, que a gente chama, aonde existe a quebra da relação simbiótica da mãe e do bebê. Mas, enfim, a psicoembriologia atua nesse sentido. A psicanálise, pelo fato da psicoembriologia ser uma vertente da psicanálise, a psicanálise já vai pegar todo o processo, inclusive adulto. O que eu quero dizer? Nós fazemos um trabalho preventivo, né? Com essa criança que está vindo. Começando, inclusive, com o casal, né? Isso, com o casal. Todas as dinâmicas são feitas com a mãe, durante a gestação, mas visando o bebê, né? Não só o bem-estar da mãe, mas também do bebê, principalmente do bebê, para que esse bebê venha de uma maneira mais saudável para o mundo, com menos traumas desse momento, né? Trazendo menos traumas desse momento. E dali para frente, a gente continua com um trabalho psicanalítico. Ah, mas eu não tive isso. Hoje eu sou adulta. Sim. E aí? E aí nós vamos nas técnicas da psicanálise, né? Nós vamos utilizar as técnicas, nós vamos utilizar as técnicas da psicanálise para entender aonde começou esse momento. E existem técnicas na psicoembriologia que nós utilizamos para trazer um renascimento para essa pessoa. Entendi. Então, a gente faz com que essa pessoa volte. Isso não é hipnose, não é regressão, tá? Não tem nada a ver com essas duas técnicas que podem até ser aplicadas por quem tem habilitação para isso, né? Mas a gente faz um renascimento. Digamos que a gente faz um novo parto desse bebê. A gente estava falando de um HD, né? Como formatar ele. Exato, exatamente. A gente meio que faz um reset, né? E vamos reformatar algumas questões. Então, o que eu acho que é importante entender em todo esse processo, assim, para aquelas pessoas que ainda podem, estão no momento de que querem ter um bebê, procurem a psicoembriologia nesse momento do planejamento, né? Porque a gente pode eliminar aí uma série de questões, inclusive ajudar casais que têm dificuldade em engravidar. Porque às vezes você não engravida não é por uma questão física, biológica. É claro que existem essas questões, mas às vezes são questões inconscientes. Às vezes a maternidade para essa mulher ou a paternidade para esse homem tem um simbolismo negativo que ele trouxe ali, muitas vezes da gestação, por ter vivido situações onde ele sentiu que ele não era bem-vindo, que ele era um problema. Entendi. E olha só, não estou dizendo que todo mundo que passa por isso é isso, né? Quando a gente fala de seres humanos, não existe. É um conjunto, né? Porque, inclusive, o que a gente estava conversando no início, né? Não é só o vínculo mãe-filho. Não. Tem o pai, sim, que é, entre aspas, um elemento externo. Exatamente. Porque ele não está aí nesse vínculo físico. E tem todo o resto, né? Sim, tem um ambiente. Tem um irmãozinho, uma irmãzinha. Exatamente. E o histórico de cada... É muita coisa. É muito complexo. E assim, eu sempre falo que cada ser humano é um ser único,
né? Então, Daniele, se você pegar 2 gêmeos univitelinos com codificação genética exatamente igual, eles serão iguais? Não. Por quê? Porque existe uma subjetividade, né? Então é importante eu sempre falo que a psicoembriologia ela pode ajudar, inclusive, a você entender e dissolver esse nó, que às vezes é algo que está no teu inconsciente que te impede de você estar engravidando, né? Tanto que, olha que interessante, Carlos, quantas vezes você já ouviu casos em que a pessoa não conseguia engravidar, aí ela decidiu adotar. Aí ela adota, no mês seguinte, ela engravida. Por quê? Era físico? Não. Não. Eu não desbloqueio. Ela desbloqueou, com a adoção. Com a adoção, né? A maternidade dela. Então, de alguma maneira, ela ressignificou um trauma que ela tinha e que, através do processo de adoção, ela acolheu a maternidade e dali para frente a coisa funcionou. Esse tipo de ciência, de estudo, vai evoluindo no tempo, né? Sim. Se a gente para pensar na época, sei lá, dos meus avós, não tinha uma profundidade nesse nível. Sim. Essa mudança, quanto que impacta nas novas gerações? A gente vai começar a ver gerações muito diferentes umas das outras porque tem maior acesso a esse tipo de conhecimento, porque é conhecimento, né? Eu acredito que sim. Vamos ter pais diferentes, pais mais preocupados, pais menos preocupados, filhos. Como que você enxerga essa situação? Eu enxergo da seguinte maneira, que daqui a algumas décadas... Olha, a psicoembriologia começou a ser trabalhada no Brasil por um psicanalista de nome Wilson Ribeiro, em 1970, tá? E ele escreveu um livro, ele se aprofundou nessa técnica. Por quê? Foi muito interessante, pela própria história de vida dele. Ele, desde quando ele era muito, muito criança, ele sempre ouviu da mãe dele de que o parto dele tinha sido muito difícil, que ela tinha sofrido muito, e etc, etc, etc. E aí isso tocou ele de uma certa forma, aonde ele se sentiu responsável pelo sofrimento da mãe, a vida toda. Por ele ter nascido, ela sofreu tanto, né? E isso o levou a estudar e a se aprofundar nessa questão da vida dos bebês, desde o momento intrauterino, né? E ele desenvolveu todas as técnicas que nós utilizamos na psicoembriologia. E olha que interessante, isso foi em 1970. Nós estamos em 2025, né? Agora a gente ouve falar mais sobre a psicoembriologia e mesmo assim ainda continua sendo desconhecida a grande maioria das pessoas, né? Hoje nós temos, para quem não sabe, mas existe uma ONG internacional, né? A Pré-Natal Alliance, que congrega profissionais do mundo inteiro para falar sobre a nossa origem, a importância desse momento, né? Da gestação. Hoje a gente tem aí nas redes sociais, de uma maneira mais fácil de conseguir informações, alguns profissionais que tratam do tema, tanto dentro da psicologia quanto dentro da psicanálise, né? São poucos, mas temos. Então, assim, hoje nós conseguimos entender um pouco isso. Hoje nós temos uma preocupação com, dentro da área da educação, em levarmos para os nossos filhos uma consciência emocional, né? Uma educação onde a gente trabalhe mais com os nossos filhos desde a escola e até dentro da própria educação parental, as questões emocionais das crianças. Mas nós estamos em 2025. 50 anos, né? Olha mais, só. 55 anos. Né? Então, assim, é uma mudança de geração, é uma mudança que vai sendo construída ao longo do tempo, né? Não vai ser da noite para o dia,
Mas aos poucos a gente vê algumas mudanças na sociedade. Aos poucos a gente percebe as crianças que passaram pelos processos, né? Desde que começou ali, 1970, 1980 e etc. A gente vai vendo como essas crianças vão crescendo e vão se comportando e como essas questões que foram trabalhadas lá de trás fazem diferença hoje, né? Mas ainda nós temos um caminho muito grande pela frente. Eu sempre falo assim, Carlos, se você quiser dar um presente para o seu filho, pense na psicoembriologia. Não pense, mas quando você estiver com 18 anos vou te dar um carro. Mas quando você... Claro, se Deus quiser, pode, claro. Isso vai ser bom. Mas você quer dar um presente valioso para o seu filho? Comece dando para ele uma oportunidade dele nascer mais saudável emocionalmente. E eu acho que você estaria dando um presente não só para ele. Para a sociedade. E para sua família. Sim. Porque quantos casos existem de famílias que terminam sofrendo muito por falta de um bom relacionamento. Sim. E que não sabem por quê. Por que o filho de tal casal, que os dois pareciam gente boa, sempre foram gente boa, saiu de um jeito diferente, né? Exato. Então eu acho que é um trabalho realmente muito interessante a nível familiar. Né? Exatamente. Né? A gente tem que pensar que a primeira sala de aula que nós temos é o útero da nossa mãe. É lá onde a gente começa a aprender os nossos primeiros conceitos bons e às vezes não tão bons. Claro, com certeza. Né? Então, vamos entender o quanto isso é importante. Né? Eu falo para as mamães que passam na psicoembriologia comigo. Porque tem alguns processos que podem envolver também aqueles momentos de muita tensão durante uma gravidez. Sim. Doenças, preocupações com o futuro, Sim. problemas financeiros. São muitas coisas que a mãe passa, né? Exatamente. E eu sempre falo para as mamães que passam comigo pelo processo, eu falo... lindo que você invista no quarto, lindo que você invista no carrinho, é lindo que você invista na roupinha, nos detalhes, mas invista na educação emocional do seu filho, desde o momento que ele está aí dentro do seu útero. Né? Já está aí, né? Ele já está aí, e ele já está vivendo, e ele já está sentindo, né? E essa falta, muitas vezes, de vínculo que hoje a gente percebe na criança com os pais, na criança com a família, começa aí, né? Começa nesse momento. Então, todo o trabalho da psicoembriologia é calcado nesse fortalecimento de vínculo, né? De afeto entre a mãe, o bebê e, é claro, o pai nessa relação também. Sim. Também, né? Quando você trabalha com um casal que chega para você e fala, Dani, eu quero passar por esse processo. O envolvimento vai só com eles três? Ou o trabalho vai trazendo também os avós, se tem um irmão, se tem outro filho por aí? Como que esse vínculo já dos seus pacientes? Sim. Pode haver. O que a gente percebe é que, assim, ainda existe uma dificuldade de você trazer a família toda. Porque, por exemplo, os avós são importantes? São. Mas depende muito do vínculo que os filhos tenham com eles. Claro. Né? Se não são avós que sejam presentes, que estão ali, que estão vivenciando essa gestação... Talvez ali naquele momento da gestação não seja o foco, mas muitas vezes vai ser uma avó que vai ser a cuidadora desse bebê. Exatamente, é isso que eu ia chegar, porque é muitas vezes assim, Sim. E hoje acho que mais do que antes, né? Exatamente, então assim, às vezes é a avó que vai ser a cuidadora, claro, é importante que ela participe, é importante que ela já comece a se vincular a esse bebê. Né, desde a gestação da nora ou da filha, né? Então é importante. Irmãozinhos mais velhos, né, que participem também,
é bacana, é importante. Por quê? Porque as crianças que já existem, né, os irmãos mais velhos, muitas vezes sofrem uma regressão quando esse bebê chega. Sim. Eles voltam no tempo. Então, são crianças que, poxa, ele já não faz mais xixi na cama, mas ele começa a fazer xixi de na novo. cama. Né? Poxa, mas ele não chupa mais chupeta, mas ele quer voltar a chupar dedo, a chupar chupeta. Então, aqui, quem estiver ouvindo e que tiver filhos mais velhos e mais novos, deve ter passado por momentos. É natural. É natural. Como é natural também, Carlos, olha que interessante, que os próprios pais, tanto a mãe quanto o pai, também regridam durante o processo da gestação a sua própria gestação. E a gente vê isso muito claramente, às vezes, em homens. O quanto esses homens, às vezes, eles regridem durante a gestação da esposa com o filho a questões que são, assim, nitidamente infantis. Né? Às vezes uns ciúmes, você não me atende, você não me dá mais atenção, agora é tudo para esse bebê, né? Então, olha só. Aí você fala assim, reclamação disfarçada de brincadeira, mas que não tem alguma coisa, que tem uma dor emocional ali. E tá certo, é normal, tá? Então, olhar para isso também é importante, porque o pai também está passando pela gestação. E ele está passando essa sensação para o bebê também, né? E pode gerar, se esse aí não é, eu acredito, né? Se esse comportamento infantilizado do pai não é controlado adequadamente, pode virar uma influência para o bebê, né? Sim. E quando ele chegar aí, ele não vai ver só o pai, ele vai ter aquele que estava concorrendo com ele. Exatamente, o irmão mais velho. Competência, né? Exatamente. Então, olha só como é complexo, né? É um momento de muito especial, né? Então, assim, gestação não é doença? Não é doença. Ao contrário. Mas também não é um momento onde eu posso fazer tudo que eu fazia antes. Por quê? Porque eu estou num momento diferente. Não é igual, ou melhor ou pior. Que tem uma responsabilidade enorme. Né? Exatamente. É um momento de muita responsabilidade. Exatamente. E a gente quer pensar, né, e acreditar que é para o casal, mas muitas vezes não é, né? Muitas vezes o pai não é presente. Muitas vezes o pai não está mais aí, é só a mãe. E aí os desafios começam a ficar mais grandes, né? Para aquela mulher e para aquele entorno que está dando suporte para ela. Né? E para a criança, obviamente. Né? Então é muito importante. É importante a gente olhar com um olhar mais acolhedor, mais humano para essa mulher que está gestando, que não é fácil, é um momento de muitos desafios. Desafios físicos, desafios emocionais, desafios mentais, desafios de todas as maneiras, né? E a gestação é um momento único. Também, uma gestação nunca será igual à outra, né? Porque você não é igual a você de um mês atrás. Gerou uma experiência, né? Exatamente. Carregou mais programinhas lá. Exatamente, né? Mais programas, né? Tem mais arquivos. Então, assim, as coisas mudam. Cada gestação é uma, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, esse olhar. E, assim, Carlos, por isso também que quando eu comecei a entender essa complexidade desse momento, e eu idealizei um projeto que eu tenho que se chama Projeto Materna, ele foi totalmente focado em estar trabalhando e fortalecendo esse vínculo. E levar isso para as pessoas. Hoje eu faço um trabalho voluntário aqui em Itu. Né? Eu faço palestras no Nana Neném, que é um núcleo destinado a gestantes aqui da prefeitura de Itu. Faço parte da equipe multidisciplinar que existe lá para atender essas mulheres, né? Faço também alguns trabalhos voluntários junto aos CRAS e
até fazendo visitas às UBSs para conversar com as gestantes lá. Uhum. Porque, assim, quanto mais a gente disseminar isso, menos problemas nós teremos na nossa sociedade Com no certeza. futuro de crianças que muitas vezes cresceram com falta desse vínculo de afeto, pela falta de consciência da mãe. Sim. Porque ela está reproduzindo aquilo que ela recebeu, né? Uhum. Que também recebeu de uma mãe que está reproduzindo o que recebeu da avó. Então, é assim, é uma constante. E a gente precisa quebrar esse ciclo, né? E levar para essas pessoas uma nova consciência, uma possibilidade delas mudarem a vida delas, né? De uma maneira efetiva, não só assistencial, mas efetiva, né? De como eu vou lidar com as situações que vão me desafiar daqui para frente. Como dentro de um núcleo familiar, de um grupo de amigos, qual que é o caminho mais adequado para sugerir o uso da psicoembriologia, da psicoembriologia para uma amiga, para uma tia? Como que eu devo falar disso para eles entenderem que é uma coisa boa? Quais são as principais dificuldades que as pessoas têm para recomendar que a mãe decida, ou que a família decida emplear essas técnicas? Olha, eu entendo o seguinte, Carlos, que assim, digamos assim, o grande pé atrás que as pessoas têm é que elas acham que tudo isso é bobagem. Por quê? Por que Porque é uma tem crença, isso aí na cabeça? porque ainda tem gente que acha que terapia é coisa pra gente que tem problema. Eu não tenho problema, então eu não preciso de terapia. E eu até falo, né, que as pessoas não precisam de terapia. As pessoas merecem passar pelo processo terapêutico, né? É um merecimento, não é uma necessidade. Não é uma necessidade. E quando a gente fala da psicoembriologia, então, tem gente que acha que não, isso é bobagem. Um embrião, Imagina. o que é isso? Imagina, o bebê, Nem nasceu ainda. o bebê nem nasceu, né? Ele não sente nada, ele não está ouvindo nada, né? E então é uma questão de conscientização, que é esse o trabalho que eu faço através da materna, né? Também ajudando essas pessoas a entenderem a importância, a se conscientizarem. Dali para frente, se elas vão tomar a decisão, tomara que tomem, né? Sim. De buscar esse processo, aí é um segundo passo. Mas assim, é entender que, viu, você pode ter uma saúde mental e emocional melhor durante a sua gestação. Você merece esse acolhimento. E seu bebê merece ter uma oportunidade melhor, né? De poder ter uma vida mais saudável emocionalmente. Por que não? Inclusive, é uma coisa que quem já é pai, né? Eu tenho um filho e a gente fala que vai fazer tudo por eles, né? Então, acho que esse aí é o início, né? Sim. Você vai passar pelo processo, você vai ter uma gestação melhor, mas não é só por você. É por ele. Principalmente. E é por isso que eu falo que se você quer dar um presente, o melhor presente que você possa dar para o seu filho na vida dele, não é uma universidade fora, não é um carro, não é um apartamento, não é um bom estudo, uma boa escola. É a psicoembriologia. Porque você vai estar moldando essa criança para que ela possa, sim, aí dali para frente, ter essas oportunidades que com certeza você vai gerar, mas aproveitando, conseguindo tirar dessas experiências o melhor, né? De uma maneira muito mais saudável, muito mais liberta, muito mais independente, né? A gente trabalha muito essa questão durante os processos na psicoembriologia com os bebês, né? Porque eles entendam que eles são parte integrante da família. Então, a gente
já trabalha a sensação de pertencimento, a sensação de importância dessa criança dentro desse núcleo, onde ela vai ter o papel dela e ela vai ter a liberdade de escolha de ser o que ela quiser, né? Sem ter as amarras emocionais, carregando aí de gerações em gerações para trás, né? A gente vai trabalhando isso tudo durante o processo, sempre com a nossa fala, com as dinâmicas emocionais que nós vamos aplicando no decorrer dos encontros. Então, é muito interessante o quanto a gente vai vendo alguns avanços e coisas que a gente observa efetivamente in loco. Um exemplo, bebês que nascem muito agitados e etc. Quando eles passam pela psicoembriologia e ali na frente, no pós-nascimento, normalmente eles não nascem dessa maneira, eles já nascem mais calmos, mais tranquilos. Claro. Mas se eles estão passando por algum momento, a gente sempre fala, coloca a musiquinha que a gente usava, e que ele já ouvia, é imediato o reconhecimento que eles têm, porque essa música, ela é uma musiquinha que tem uma frequência em hertz apropriada para acessar o inconsciente do bebê e daquela criança, né? Eu me recordo de uma pessoa que eu conheci e ele tem 2 gêmeas. E uma era mais tranquila, a outra era, assim, extremamente agitada, tudo questionava, não concordava com nada e tal. E aí, ele falando assim, eu perguntei, quem nasceu antes? A outra. Falei, alguém explicou para ela, que nasceu depois, né, que a questão foi só pela posição em que ela estava dentro do útero, só por isso, que não é porque ela não é segunda opção. Ela não veio como segunda, como, a outra é importante, você veio na sequência. Você chegou, ninguém estava te esperando. Alguém explicou isso para ela? Não, nunca explicamos isso. Porque nunca pensaram nisso. Nunca pensaram nisso. Falei, então me explique. Mas como que eu vou explicar isso? Ela tem 2 anos. Falei, sabe como você vai explicar? Na hora que ela começar a dormir, nos primeiros ali 5 minutinhos daquele aprofundamento do sono, você vai no ouvidinho dela e você vai explicar. Falando a verdade, filha, você é tão amada quanto a sua irmã. O fato de você ter nascido depois dela não significa que você é segunda opção, que você não tem a sua importância. Né? Só foi pelo fato da posição que você estava no útero da mamãe. Só isso. Mas você continua importante, você continua sendo quem você é, com o seu papel dentro dessa família e tal. Eu falei, então você explica. Bom, ele começou a fazer esse trabalho toda noite. Essa menina mudou da água para o vinho no comportamento. Mudou da água para o vinho. Porque ela sentiu uma revolta. Ela se sentia excluída. A segunda opção. A excluída. A que não tinha sido a preferida. Por que eu nasci depois? Se eu me formei junto, né? Então é importante. Mas ela é muito pequenininha para pensar isso. Sim, mas o inconsciente dela registrou. Então a gente tem que ir no inconsciente e mudar essa programação. Claro que sim. No mundo médico, vocês trabalham próximo, eu acredito, de obstetra, né, de ginecologista, depois do pediatra. No mundo médico, como que está a aceitação dessa técnica? Olha, existem alguns médicos que concordam e que entendem a importância, mas ainda a gente está falando de um universo científico, né? Então, para você ter uma ideia, hoje a gente, dentro da neurociência, a gente tem epigenética, que é uma vertente da neurociência onde nós temos lá a comprovação de que o ambiente pode mudar a codificação genética
de uma pessoa. Quantos e quantos anos se demorou para se comprovar, por hipóteses, né? E efetivamente, que isso era real, né? Então, assim, a psicoembriologia, ela é vista como uma técnica, mas, assim, ainda, né, com muitas barreiras e etc, né? Claro, é normal, a gente sabe que é normal, mas a gente vê efetivamente, e já temos comprovações científicas de casos onde a mãe estava fazendo ultrassom, né, enquanto o psicoembriólogo aplicava a técnica, né, e o quanto esse bebê ele interagia naquele momento, o quanto esse bebê interagia. Então, assim, hoje a gente sabe pelos ultrassons, né, 3D, 4D, enfim, que coloridos, existem, coloridos e etc, né, que assim, que o bebê, ele já sorri, ele soluça, ele chupa o dedo, ele se agita quando ele escuta uma música mais agitada, quando a mãe está escutando uma música mais agitada, né, quando a mãe está escutando uma música clássica, por exemplo, o quanto ele se acalma. E não é porque é rock, ele gosta. Não, não é. A questão é a frequência que essas músicas, cada som tem uma frequência, né? Então, dependendo dessa frequência, ele está entrando nessa frequência na questão do inconsciente dele, né? Então, a gente percebe isso fazendo ultrassons, o quanto isso é fato, não é bobagem. E o mais é engraçado também, em vários casos já relatados, de bebês que foram, durante a psicoembriologia, foram trabalhados para facilitar o trabalho de parto, porque a gente sabe que o trabalho de parto é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe. Então, a gente vai explicando para o bebê, olha, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Mas você tem um papel fundamental nesse jogo, né? Não é só a mamãe, é um trabalho de equipe. Então, você tem que facilitar. E, às vezes, a gente vê bebês que não estavam encaixados, que encaixam para facilitar o trabalho de parto. E por aí afora. Tem uma série de casos que a gente pode relatar. Você chega a falar agora do trabalho de parto. Não sei se tem dados, acredito que sim, eu não tenho eles comigo, mas tem um aumento do nascimento de bebês por cesárea. Sim. Deixando de lado o parto natural. Muitas vezes, acredito que quase a maioria das vezes é escolha da mãe, né? Ou do pai, ou da família fazer isso. Em outros casos, é uma necessidade médica. Sim. Né? No caso do meu filho mesmo, foi uma necessidade médica porque ele estava enrolado no cordão, não tinha mais. Não tinha como. Mas tem outros que hoje, as novas gerações de pais ficam com muito medo da dor, do parto natural, e optam por a cesárea. Sim. Quanto isso impacta no nascimento do bebê? O fato de não ser uma cesárea por necessidade e sim por escolha da mãe. Então, vamos lá. Essa questão da escolha é uma questão legal, inclusive. Claro que sim. A gestante ela tem o direito de escolher o tipo de parto que ela quer ter. Claro que ela pode escolher parto normal, mas se por uma decisão médica entender que é um risco e que tem que ser cesariana, vai ser cesariana, né? Mas ela tem o direito de escolher. A gente tem que lembrar, Carlos, também, que existe no inconsciente coletivo das pessoas de que o trabalho de parto é dolorido, né? Por quê? Vamos lá. Todo o nosso inconsciente coletivo é formado por crenças e histórias que nós ouvimos e repetimos gerações por gerações, né? E nós sabemos o quantas mulheres morreram ali na hora do parto, né? Mulheres que perderam bebês logo depois do parto,
pela falta de oxigenação e etc., falta de recursos. Então, tudo isso gera muito medo, Sim, né? sem dúvida. Muito receio. E a dor que é estampada em todas as, né, novelas, Todas livros, as formas possíveis. todas as formas possíveis. Realmente, o trabalho de parto não é uma coisa simples, né? É um processo, né? É um processo. É um trabalho, não é um lazer. Não é lazer, é trabalho. Por isso chama-se trabalho de Não parto. um hobby, né? Sim, exatamente. Então, assim, não é fácil. Mas a dor, ela também é trabalhada na psicoembriologia, porque tem muita da crença envolvida nessa questão. Ah, então você vai me dizer que com a psicoembriologia eu não vou sentir dor? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não vai sentir dor. Estou dizendo que a sua mente vai ser trabalhada para que esta dor seja entendida por você, pelo seu inconsciente, pelo seu lado emocional, como algo necessário e que não vai ser tão intensa quanto você acha que poderia ser, né? Vai ser muito mais rápida, vai ser um trabalho muito mais fácil, né, de acontecer. O que a gente percebe é que na cesárea a gente não pode excluir o fato de que é uma cirurgia. Sim, claro que né? sim. As Tem pessoas, um processo posterior. as pessoas usam a palavra não, parto cesariana, não, viu? É uma cirurgia, né? Como qualquer outra cirurgia. E existe risco. Tudo que envolve procedimentos invasivos existe risco. Então, além da recuperação posterior, né? além da recuperação posterior. Então, assim, a cesariana, ela é uma escolha da mãe, sem dúvida nenhuma, e tem que ser respeitada, e volto a falar, né? Isso é um direito, tem que ser respeitado, mas é algo a ser avaliado, pensado, com calma, com critério, e sem a crença do medo do parto natural. A gente tem que entender que o nosso organismo, o organismo feminino, ele foi estruturado para gestar, ele foi estruturado para o parto natural. Ele foi estruturado para isso, né? Não ocorre quando vários fatores entram em dissonância, mas ele foi estruturado para isso. E é óbvio, se você tem um bebê que ele participa do trabalho de parto, ele nasce de parto natural, mas um parto natural sem esse sofrimento exacerbado, né, de fórceps, ou, enfim, um sofrimento ou alguma coisa assim, poxa, quanto essa criança já não nasce com o entendimento, né, além do próprio desenvolvimento corporal dele, né, porque ele é obrigado a se mexer, a se encaixar, a se movimentar, né? Tem uma rotação do crânio correta que o bebê faz para ele passar pelo canal. Então, assim, não é uma questão simples, né? E o quanto essa criança ela adquire de autonomia, de empoderamento na vida dela, pelo fato dela ter conseguido, ela participou daquele processo. E né? se a gente pensa naquilo que você estava falando, que o neném é preparado para isso, Sim. ele está preparado para muitas outras coisas a partir daí. Sim, exatamente. Então, é interessante porque muitas vezes jovens, né, que se sentem muito inseguros, ainda aí, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser isso, e ficam naquela indecisão de não saber o que eu quero, não me empoderar, porque eu estou sempre esperando que alguém tome a decisão. E aí, às vezes, a gente vai ver, poxa, como que você nasceu? Como foi seu parto? Ah, nasci de cesariana. Ah, sim, alguém fez o seu trabalho. Alguém fez para você. Alguém fez para você, né? Então aí agora na vida você sempre, às vezes, está esperando que alguém faça. E voltamos nesse ponto, né? Foi por cesariana porque era necessário ou porque foi só uma escolha, né? Sim, exatamente. Então, tem vários aspectos, né? A gente tem que entender que tem uma anestesia e esse bebê também vai receber a anestesia. Enfim, é um assunto muito polêmico, né? Na psicoembriologia, a gente sempre trabalha para que esse bebê nasça
em termo, né? Ou seja, 40 semanas, que ele nasça em parto normal, mas isso tudo é uma escolha da mãe. A gente não interfere com... Também quero deixar isso muito claro. Nenhum psicanalista, nenhum psicoembriólogo vai dizer para você o que você deve ou não deve fazer. Nós não somos médicos, nós não diagnosticamos, né? Nós não medicamos, nós simplesmente somos instrumentos de consciência. Nós trabalhamos para levar você a se conscientizar das suas questões. Só isso. Nós não vamos dizer para você como você tem que fazer, nós não vamos falar o que é certo ou errado. Aliás, trabalhamos totalmente isentos de julgamentos. Ah, mas veja bem, eu já fiz abortos anteriores e isso não me cabe, né? Eu não vou entrar em nível de julgar. Talvez é uma informação interessante para o seu trabalho, sim. Mas sim um juízo de valor aí de nada. De né? nada. Isso tem que ficar né? bem claro. Então, isso é muito claro, porque às vezes as pessoas não buscam um processo terapêutico, um processo da psicoembriologia, porque acham que, mas aí eu vou falar de coisas íntimas minhas, ela vai me julgar, ela vai me achar louca, ou ela vai me achar... Não, eu não vou achar nada. Eu não acho nada, eu sou treinada a não achar nada. Né? A minha função é simplesmente receber a demanda, né? E tentar desatar esses nós e te dar uma devolutiva para que você entenda, reflita e se fizer sentido para você, ok. Se não fizer também, ok. Dani, isso aqui foi uma aula, né? Uma aula, eu fico muito grato pela possibilidade que um podcast como esse dá para mim, para minha equipe, de escutar profissionais com essas características. Onde que as pessoas te encontram? Onde que as pessoas podem conversar com você para entender um pouco mais disso aí? Tá. Nos conta um pouquinho mais das suas redes sociais, como que a gente chega até a Dani. Então vamos lá. Eu tenho meu perfil no Instagram, que é Daniele, com 2 L's e E, faro.psicanalista. Tá? Lá eu tenho um Linktree na minha bio, onde eu tenho o meu WhatsApp, o meu endereço aqui do INC, ou você pode me chamar no direct, enfim, estou à disposição. O meu consultório fica aqui no INC, na sala 607, aqui do lado da Mamba, inclusive, na sala 607. E vou ter um prazer imenso de receber quem quiser me procurar e conhecer aqui o consultório, bater um papo comigo, fazer até uma sessão experimental. Estou aberta a isso, né? Eu atendo presencialmente e também online. Tenho pacientes assim de várias outras localidades também. Além disso, eu também tenho o meu Instagram do Projeto Materna com TH. Uhum. Para quem quiser também interagir e conhecer um pouco mais, também é essa possibilidade. E se você precisar também de uma assistência judiciária gratuita e é gestante, eu faço parte, né? Eu sou vice-presidente da Comissão da Mulher Gestante da OAB daqui de Itu, onde eu não vou atender você como advogada, né? Eu vou atender você ali para um pré-acolhimento, né? Que o nosso trabalho lá é como se fosse uma triagem. Então, a gestante chega, ela passa conosco na comissão da mulher gestante, nós entendemos a demanda dela, fazemos um acolhimento, e aí depois ela vai ser direcionada pela Comissão da Assistência Judiciária a um profissional que vai ajudá-la, enfim, né? Muito legal. São várias coisas, então, que você pode trazer para as pessoas que podem precisar de ajuda. Sim, né? Isso aí é bom saber, porque às vezes você não sabe para onde acudir quando tem algum problema. Exatamente. Né? Então é bom saber que você está fazendo tudo isso. Parabéns. E obrigado, porque é uma coisa que ajuda a todos nós que estamos envolvidos
na sociedade de forma direta, né? Uma Sim. coisa que é muito importante. É muito importante. E também faço um trabalho voluntário lá no núcleo do Nana Neném, com as gestantes que participam desse curso que é multidisciplinar, né? E algumas palestras que eu também ministro, tanto gratuitas quanto também não gratuitas, mas para falar sobre o tema, enfim. Acho que estão aí todos os meus contatos, né, Carlos? Acho que estão todos. Acho que já estão todos É. aí. E assim, vou ter um imenso prazer em poder bater um papo com você, tirar suas dúvidas, se quiser mandar no meu direct, eu fico à disposição. A gente fecha sempre esse bate-papo aqui no TorreCast com uma curiosidade que tem a ver com o que a gente conversou. Tá. Aí eu fui falar, que curiosidade que eu vou procurar. E achei uma que eu gostei, é sobre precisamente parto, e o recorde do parto mais longo, considerando o nascimento de gêmeos e a distância entre o primeiro e o segundo. A gente conversou sobre isso. Aquele caso que você citou era, acredito, a diferença de minutos. Sim. Agora imagine uma diferença de 90 dias. Nossa. Esse é o recorde. Olha. O parto mais longo aconteceu em Baltimore, nos Estados Unidos, no ano 96. Sim. Uma mulher teve o primeiro filho. E o segundo, que era o gêmeo, demorou 90 dias. E ela teve que ficar em um cuidado mega intensivo. Acredito que uma psicoembrióloga tivesse ajudado muito nesse momento. Muito. Mas esse é o recorde, uma curiosidade muito, muito interessante e impactante, né? 90 dias muito entre impactante. um e outro, né? Principalmente eu gostaria muito de... Essa criança nasceu em 96? 96. Então ela está aí 29 anos. E eu fico pensando o seguinte, eu gostaria tanto de Conversar conversar, com as duas, né? Para entender por que esse bebê não queria nascer de jeito nenhum. Então, né? É muito legal, muito legal. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. As portas da Mamba estão sempre abertas para a gente conversar. E é um prazer saber que aqui no prédio a gente tem profissionais da sua qualidade. Muito obrigada, Carlos, pela oportunidade. E eu fico à disposição de todos. Gente, muito obrigado por estar aqui. Vocês aprenderam, eu acredito muito com isso aqui. Compartilhem esse conteúdo que, sem dúvida, vocês vão poder replicar essa ajuda que a Daniele dá para outras pessoas com um conhecimento muito, muito interessante. Muito grato pela sua companhia e será até a próxima.